Shabbat Shalom. Antes, quando a reza estava começando, eu vi alguém entregando para alguém um ramo de flores. Aqui, que essas flores que alguém dá, que alguém recebe, sejam sempre as flores que cada um pode dar para o outro. Sejam flores reais, com aroma, com cor, sejam as flores do nosso coração no desejo de Shabbat Shalom. Aliás, várias vezes eu recebi, assim, uma advertência. Não fica falando Shabbat Shalom antes da reza acabar, porque daí todo mundo pensa que a reza já acabou com o anúncio de Shabbat Shalom. Entendendo isso, eu vou repetir, Shabbat Shalom. Para a gente realmente receber a flor do Shalom. A gente está num mês bem especial do nosso calendário hebraico. O mês de Elul. Esse mês precede a chegada do nosso Ano Novo Judaico. Daqui algumas semanas, Rosh Hashanah, nosso novo ano. Que a gente possa receber esse ano também com flores, com cartões, com votos de renovação, com capacidade de agradecimento, a nossa vida comunitária, as nossas famílias, com a superação dos aborrecimentos, porque, querendo ou não, eles existem, e com a força de esperança restaurada. Esse mês que precede Rosh Hashanah, ele é chamado em hebraico de Elul. E o que aconteceu historicamente nesse mês? É um mês de preparativo espiritual, para que a gente chegue no Ano Novo revitalizado, não dê arrancada no Ano Novo, mas esteja pronto para essa arrancada. Mas esse mês, historicamente, foi quando Moisés, o líder do nosso povo, esteve no Monte Sinai para receber a segunda versão das tábuas da lei. A primeira, ele havia recebido, entregue ao povo, o povo idolatrou o bezerro de ouro, Moisés, na sua fúria, quebrou as tábuas. E ele então subiu novamente, e isso chama-se revitalização, renovação, não ficar preso aos equívocos como se eles não possam, de alguma maneira, serem superados. E subiu no Monte Sinai, então, e ficou lá nesse período do mês de Elul, com as tábuas da lei, com a Torá, sendo preparadas para que fossem novamente entregues ao povo de Israel, ao povo hebreu. E a Torá foi dada então a Moisés, a Moshe, no Monte Sinai. No monte, um lugar, quando a gente vai e sobe numa montanha, a gente aprecia a vista, um lugar que normalmente é aprazível, gostoso, que é idílico, é icônico em muitos lugares. E Moisés poderia ter ficado com a Torá lá, ou ter dito para o povo, querem receber a Torá? Se esforcem, subam na montanha. Sejam, de alguma maneira, alpinistas espirituais. Mas Moisés não fez isso. Moisés entregou a Torá para o povo, para mostrar que a Torá é acessível a cada um, a todos. Como a gente afirma, a Torá não está numa elevada altura celestial inalcançável ou nas profundezas do mar inatingível. É para cada um. É na horizontalidade dos vínculos, a fim de que seja desbravada com estudo e aprendizado. Mas quando Moisés, então, desceu com essa Torá, com as tábuas da lei, o povo estava onde? No deserto. Trocar a montanha, com toda a sua formosura, por um lugar árido, seco, não seria, para um guia turístico, o lugar recomendado. Mas a Torá não é para mostrar somente as belezas, os encantos da vida, como se tudo fossem bosques e jardins ou montanhas floridas. Deixa a flor para alguém dar para o outro. Ele entrega no deserto, porque o deserto representa o potencial da vida. É árido, seco, mas pode ser revitalizado. É o que Israel, o Estado de Israel, busca fazer, irrigando o deserto, fazendo do deserto jardins, bosques e lugares de plantação. Que assim seja na vida. O deserto é também um lugar amplo. Qual o limite do deserto?
Nossa visão nem alcança o limite do deserto. Está aí. A Torá é para desbravar, abranger. Não é para impor um limite, a não ser, obviamente, nos desvios morais e éticos do comportamento inadequado, mas no potencial da vitalidade, da criatividade, da imaginação, a Torá que se abra, para que a vida com a Torá também se abra. O deserto representa o potencial de um lado de realização, mas também nos conscientiza das dificuldades, dos obstáculos. Nosso povo, por esse deserto, andou 40 anos, superando os obstáculos. Que ninguém de nós ande tanto tempo no deserto, ou eventualmente numa visita a um lugar, a um deserto, passe por ele. Mas que ninguém ande tanto tempo, mas o deserto, muitas vezes, enfrentamos em várias ocasiões na vida. Uma amargura, uma secura do coração, uma secura espiritual, se defrontar com a ignorância, que é uma aridez intelectual daqueles que poderiam aprender e optam por não aprender. Dentro de tantas dificuldades, e não são poucas, a porção da Torá que a gente lê essa semana chama-se Kititse. Certo, Pedro? Kititse. Pedro fez bar mitzvah na semana, leu brilhantemente da Parashá Kititse. Kititse significa quando saíres. Quando saíres para onde? Se a gente vai convidar alguém para sair, para onde vocês convidariam? Pensem, se for um amigo, uma pessoa querida, para onde vocês convidariam? Se não for algum amigo, não convida, deixa de lado. Mas se for uma pessoa querida, a Torá diz, olha, eu estou preparando vocês, Kititse, quando saírem para a guerra. Uau! Para a guerra. Por que para a guerra? Porque a Torá alerta. Não queremos. Gostaríamos que não acontecesse. Mas, inevitavelmente, fato histórico, fato humano, guerras acontecem. Guerras em campos de batalha, guerras bélicas. E a Torá, ao mencionar essa guerra, ou essas inúmeras guerras, traz um conceito ético, vários conceitos éticos. Até mesmo na crueldade de uma guerra existe ética. E uma das éticas na interpretação da leitura da Torá é, quando a gente entra numa guerra, numa batalha, qual é o nosso anseio? Imediato. Ser vitorioso. Natural. Se eu, alguém, meu país ou meu grupo está numa guerra, que seja vitorioso. Já que existe, que sejamos vitoriosos. A tradição judaica diz, se uma guerra acontece, se você tem que, por defesa, lutar essa guerra, não peça pela vitória, peça por Shalom. Se você pedir pela vitória, você vai se tornar esperançosamente um vitorioso, mas vai ter um derrotado. Sabe-se lá qual vai ser a reação desse derrotado depois. Talvez vai querer vingança, talvez vai criar uma represália, e a guerra vai se tornar constante. A vitória hoje não é uma vitória permanente. Shalom é a vitória de hoje que se torna permanente. Por isso, constantemente, a cada momento, esse desejo do Shabbat, de Shalom, venha permear a nossa vida. Mas a guerra não acontece somente nos campos de batalha, nas fronteiras entre países. As guerras acontecem, às vezes, nos ambientes mais inacreditáveis. Nos lares, a violência doméstica. Quantas casas deixam de se tornar lares e se tornam campos de batalha, em que a violência impera e prevalece. É uma tirania, muitas vezes, emocional, com repercussões graves físicas. E a Torá, nessa parashá, alerta, existe a violência doméstica. A ela, devemos estar profundamente alertas,
porque ela não passa muitas vezes em não é pública, ninguém sabe, mas aflige, machuca e como machuca alguém. Uma das passagens da Torá que a gente lê essa semana fala sobre um filho rebelde. E que se tem um filho rebelde, ele deve ser apedrejado pela rebeldia. E um apedrejamento que o levaria à morte. Isso é uma violência doméstica. Acontece filicídios, agressões a filhos, de inúmeras e várias formas. Mas a Torá, então, o que a Torá traz? A Torá traz uma lei. A sociedade, no período da Torá, e ainda hoje, é profundamente patriarcal. Um domínio absoluto, e no tempo da Torá, sobretudo, imperial do poder pátrio. E bastava o pai achar ou crer que o seu filho era rebelde, e poderia ser rebelde porque simplesmente não aceitava o que o pai dizia, e o pai, então, poderia, sem que ninguém soubesse no ambiente doméstico, cometer, e estaria autorizado pelo poder pátrio, uma violência contra seu filho. Aí a Torá cria um subterfúgio. Olha, primeiro o filho tem que ser rebelde ao pai e à mãe, aos dois. E o pai e a mãe têm que falar, emitir suas vozes, ou seja, seus conselhos, dicas, com vozes iguais ao filho. E se o filho não escutar essas duas vozes iguais, então não é culpa dele, ele não é rebelde. Mas se isso ainda assim pudesse acontecer, teria que ser um evento público, nunca, nunca, nunca privado. Então a Torá vai quebrando esse poder absoluto que permitiria a violência. Primeiro, não é só o pai e mãe. Segundo, pai e mãe, na verdade, duas pessoas nunca têm vozes idênticas. A voz é também uma impressão digital, cada uma tem a sua. Então, o filho simplesmente nunca poderia ouvir as duas vozes equivalentes. Estaria isento de qualquer responsabilidade que o levasse a ser apedrejado. E terceiro ponto, que fosse qualquer coisa pública, jamais no ambiente privado, isolado, que seria uma maneira de reforçar e ser condescendente com uma possível violência. Essa paraxá da Torá conclui com uma frase, Lotishkar, não esqueça. Não esqueça que a leitura da Torá deve ser feita com lentes de aprendizado constante. Um aprendizado que leva o recurso da história em consideração. A gente não pode ler a Torá de modo descontextualizado, e sim contextualizado com o aprendizado da história. Um rabino chamado Abraham Tversky, e aqui tem um dos fãs do Tversky, do rabino Tversky, falava que a história é um instrumento da espiritualidade. Então vamos entender a Torá com a história. E a segunda maneira também de reforçar o aprendizado da Torá é que a Torá não é uma leitura desprovida de um crescimento e desenvolvimento. E esse crescimento e desenvolvimento é dado pela moralidade. A moralidade vai alterando. O que em dado momento era aceito como ok, em outro momento a moralidade se aprimorou. Como nós vamos aprimorando a nossa cognitividade, nosso aprendizado, nosso senso de humanidade. Então a Torá também vai absorvendo o crescimento da moralidade. E, novamente, o que era permitido deixou de ser autorizado. Por isso, uma passagem que para muitos soa brusca e bruta, é, na verdade, um conserto que a Torá faz a um hábito de uma época antiga. A Torá corrigiu isso. E fica a pergunta, e nós? Como cada um de nós lida e constrói seus ambientes? Como cada um de nós autoriza ou deixa de autorizar as violências que permeiam nossos inúmeros e vários lugares de convívio? Shabbat Shalom. Mas o Shalom continua e o Shabbat também. Com Barehu, a página 16.